Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem, imagino que muito bem, né? Apesar de todos os problemas que nós estamos tendo aí em relação à situação política do Vasco, hoje é dia de comemorar gol, hoje é dia de comemorar vitória. O Vasco finalmente voltou a vencer no Brasileirão. Temos aí que comemorar muito essa vitória. Vou falar um pouco sobre o jogo hoje, Vasco 2, Sport 0. Falar o que eu achei do jogo e de alguns jogadores. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais. Comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Enfim, o Vasco já vinha numa sequência muito ruim no campeonato, né? 8 jogos, 9 jogos sem vencer, um monte de empate, um monte de derrota, o ataque não funcionando, o técnico novo tendo que mexer aí, tendo que entender como é que funciona o time, peças individuais não funcionando, fora a situação extracampo que atrapalha o time de modo geral. Mas o Vasco precisava dessa vitória, né? O Vasco precisa somar mais pontos para poder se distanciar da zona de rebaixamento e começar a se focar um pouco mais do meio para frente da tabela. Para isso precisávamos urgentemente vencer alguns jogos, e o Sport era um desses times que é mais intermediário, que estava lutando contra o rebaixamento, está ali numa situação complicada, está em meio de tabela tal, e precisaríamos vencer ele. E apesar de ser um jogo fora de casa, o Vasco precisava mostrar algum domínio e dar alguma resposta para a torcida. E cara, boa parte do jogo eu gostei, velho. Boa parte do jogo, não é que o Vasco fez uma partida primorosa, meu Deus, que partida linda, não foi. Principalmente depois das substituições, o time caiu bastante. A relação de titulares e reservas desse time, ela é bem complicada, né? Porque o time ele cai muito de rendimento dependendo do jogador que entre. Mas mesmo assim, eu premio a vitória, os gols que nós construímos e algumas melhoras. Eu achei que o time melhorou em muitos aspectos, né? O jogo começou com o Vasco fazendo pressão até na área do Sport, né? Forçando o Sport ao erro. Tava um jogo bem ofensivo, mesmo jogando como visitante. O Vasco fazia questão de abafar lá no campo do adversário. Isso durou mais ou menos uns 20 minutos, né? Depois o Vasco caiu um pouco as linhas, o Sport deu uma crescida, até tentou fazer lá uma pressão na área do Vasco, mas o primeiro gol quem achou foi o Vasco, com uma jogada ali do Leonardo Gil, né? Recebeu a bola, que foi recuperada no ataque, deu um cruzamento para o Cano, que, nossa, a inteligência do centroavante, né? Eu estava acompanhando um pouco o que estavam se falando no Twitter, muita gente estava falando que o Cano não estava jogando nada. E eu acho um absurdo, porque ele é um jogador que ele é um definidor. Ele não é um jogador para preparar jogadas. Ele fica ali atrás só para receber a bola e fazer de repente um pivô, ou então para abrir para os alas, né, para quem vem de trás. Mas na frente, como definidor, o cara é matador. Entendeu? O cara é matador, se ele tiver oportunidade ele fará. O Leonardo Gil cruzou a bola na área, não era uma bola fácil, a bola estava mais para o zagueiro do que o Germancano, mas ele antecipou a jogada, foi bem inteligente, sabendo onde a bola iria estar, e cortou pela frente do zagueiro, desviou a bola do goleiro. Nossa, se você pegar a jogada, foi uma jogada assim bem difícil de se concluir, porque ele pegou a bola e conseguiu chutar no lado oposto do goleiro, onde ele não poderia fechar o ângulo. Gol do Vasco, 1-0. Conseguimos segurar o resultado, fomos para o segundo tempo. Ainda nessa situação de abafa, o Sport começou a crescer um pouco mais no jogo. O Vasco ainda assim conseguiu umas ações bem parelhas. E aí saiu o segundo gol, um cruzamento do Neto Borges, mais uma vez uma jogada de inteligência do Germancano, que dessa vez cortou por fora, cortou por trás do zagueiro e conseguiu definir com um único toque e fazer o segundo gol do Vasco. Teve o lance ali de saber se era impedimento ou não, aquela linha. E vou manter o critério que eu uso sempre que eu falo sobre isso. Não tem como discutir com a tecnologia, entendeu? Já fiz isso em vídeos que prejudicaram o Vasco e mantenho o mesmo critério com esse vídeo que foi a favor. A tecnologia está lá para isso. Infelizmente, ou felizmente no nosso caso, a gente tem que acreditar que eles acertaram, né? Então fizemos o 2-0, tiveram várias mudanças, nós tivemos até chances em contra-ataque, mas o trio de contra-ataque foi um trio contra o contra-ataque, né? O Gustavo Torres, o Thiago Reis e o Vinícius não conseguiam se entender na hora de contra-atacar o Sport, criaram algumas situações ali, mas não conseguiram executar bem.
Mesmo assim, o Vasco se segurou bem, tanto defensivamente quanto no meio de campo, e saímos aí com uma boa vitória, 2-0, construímos um bom resultado. Eu acho que valeu a pena e que o Vasco mereceu a vitória, entendeu? Eu também, como sempre eu falo, dessa situação de merecimento, e para mim o Vasco mereceu vencer. Bem, falando um pouquinho sobre os jogadores, Fernando Miguel fez algumas defesas difíceis, né? Um chute, se não me engano, do Maidana, onde ele teve ali que ter reflexo, mais um chute no início do primeiro tempo, onde ele espalmou a bola para o lado. Eu ainda tenho meus problemas com o Fernando Miguel na saída de bola, eu ainda acho a saída de bola dele muito ruim. Às vezes ele coloca a bola em um lugar ruim ou demora demais a sair com a bola. São duas coisas que eu não gosto no Fernando Miguel. Mas, agarrando, defendendo, foi super bem, para mim sai com saldo positivo. Léo Matos, boa partida, defensivamente, ofensivamente, fez lá deu um chute pro gol, foram 2 chutes pro gol, né, 2 finalizações, cruzou a bola na área, tentou ajudar ali, defensivamente na transição foi muito bem, então mais um saldo positivo. Acredito que cada partida do Léo Matos ele vai se consolidando melhor ali na lateral direita. O trio de zaga inicial lá, o Wehrley não cometeu nenhum erro pavoroso, fez até uma partida ok, o Wehrley. Marcelo Alves, o melhor ali. Achei que o Marcelo Alves fez uma partida extremamente segura. Ele não entra mal, tá ligado? O Marcelo Alves, eu tive alguns problemas no jogo dele contra acho que o Atlético Goianiense, que ele tava tomando uns come ali de velocidade. Se eu não me engano, foi o Atlético Goianiense. Mas no geral, sempre que ele não entra mal. E dessa vez foi o melhor ali da zaga. Ricardo Graça também foi muito bem, foi nas jogadas que ele teve ali que ele se impôs, fez boas viradas de jogo, algumas até iluminadas, né? Teve uma virada que ele fez pro Léo Matos que ele tava de costas pro lado direito do campo, ele já virou chutando, eu não sei se ele fez aquilo de cagado, se foi planejado, mas foi uma bela de uma virada de jogo. Então, nota boa ali pro Léo Matos. E Neto Borges, cara, existia desconfiança em relação a Neto Borges e Henrique. Eu acho que é mais uma partida que o Neto Borges faz bem. Dessa vez ele foi bem, as outras partidas a gente pode considerar mediana, mas essa ele foi bem. Deu ali a assistência para um dos gols do Germancano, deu um cruzamento para um chute do Léo Gil, fora algumas jogadas individuais ali na esquerda, não teve nenhum problema muito significativo na defesa, apesar de ser o ponto mais questionável dele. Mas para mim, cara, na situação atual, o Neto Borges está sim à frente do Henrique. Está à frente do Henrique. Para mim, essa partida cada vez mais consolida ele como titular da lateral esquerda. Então, levando em conta isso, a linha de zaga do Vasco, para mim, toda foi bem. Entendeu? Incluindo o Wehrley, incluindo o Alves, Graça, o Léo Matos, o Neto Borges, todo mundo da linha de trás, para mim, foi bem. Meio de campo, Andrei. Cara, o Andrei ele dá umas osciladas esquisitas, né? Ele tem umas viradas de jogo incrível. Que ele pega a bola, parece que ele joga a bola com a mão. Entendeu? Que ele vai virar o jogo e ele consegue fazer isso de forma rápida. Ele pegou, olhou, pum, vira certinho para onde o cara tá. E é uma das melhores coisas do Andrei, essas viradas rápidas dele e precisas. Dá uns mole às vezes, na hora de sair com a bola, né? Dá uns moles. Às vezes ele quer fazer o complicado para fazer uma boa trama de ataque em uma situação que ele está muito apertado e acaba perdendo a bola em lugares ruins, entendeu? Eu acho que o Andrei só tem que ter mais esse feeling que às vezes ele tem que zerar, entendeu? Às vezes ele tem que dar chutão, que ele tem que tirar a bola de perto da área, nem sempre vai dar para sair bonito, entendeu? É só esse feeling que eu acho que falta para o Andrei. Tem alguns erros de passes, mas os passes do Andrei não são aqueles passes de lado, são passes mais difíceis. Mas se for colocar na balança as vezes que ele acerta, as vezes que ele erra e o que ele proporciona para o time, eu acho que ele sai com saldo positivo. Leonardo Gil, para mim, desde aquela partida que ele fez contra o Corinthians, essa foi a melhor. Entendeu? Ele tinha feito partidas para mim mais ou menos, não era o pior do meio de campo, com certeza, sempre era um dos melhores, mas longe de ser aquele jogador que teve a estreia contra o Corinthians, né? Eu acho que o Leonardo Gil fez um bom jogo, ajudou bastante ali na marcação, teve boas ideias de saída de jogo, ajudava o time aí em momentos de pressão e deu assistência pro gol do Germancano. Então, para mim, saldo super positivo do Léo Matos, o melhor para mim do meio de campo, com certeza.
O Benítez não fez uma partida tão característica, né? Eu acho que faltou aí um pouco de criatividade para o meio de campo, mas no geral o Benítez sai sempre na média. Ajudou bastante na marcação, ajudou bastante o time quando precisava se defender, ajudava a sair com a bola. Eu acho que no geral, se você pesar os prós e contras, o Benítez foi bem, não foi um gênio, não foi ultra criativo, mas ele foi bem sim. O ataque, né? A gente pega ali o Thales Magno e o Germancano. O Germancano não tem o que falar, fez 2 gols. Já falei, gols de extrema inteligência, uma hora entrando pela frente do zagueiro, outra por trás. Então, para mim, o Germancano com certeza é um dos melhores ali da partida. E o Thales Magno, cara, é mais uma partida que não agrada. Não agrada. Não é que ele foi extremamente ruim, ele até achava algumas soluções, mas o Thales Magno continua não sendo decisivo, entendeu? As jogadas meio que travam um pouco nos pés do Thales Magno, ele não dá sequência, participa assim dos lances, isso aí eu tenho que falar, o Thales Magno não se esconde, ele participa, mas ainda falta o poder de decisão, o poder, por exemplo, que o Germancano tem. Não exatamente de fazer gols, mas de decidir uma jogada, de fazer um drible ou de fazer um passe que coloque o companheiro na cara do gol. Dessa vez eu acho que não foi uma partida ruim dele, mas espera-se um poder de decisão maior do Thales Magno, entendeu? Só acho que ele não foi ruim, que ele não foi pior, né, do que os jogadores que entraram depois. Se você comparar o Vinícius, o Thiago e até o Gustavo Torres, acho que o Thales Magno dá para colocar que ele foi melhor que eles, né? Porque, meu Deus do céu. E nisso a gente já entra nos jogadores que vieram no segundo tempo. O Jadson, zagueiro, foi bem, fez até um desarme que seria um ataque perigoso do Sport. Ainda é pouco para definir se o jogador é bom ou não, mas manteve a zaga funcionando bem, não destoou. Então, para mim, já tá bom nesse ponto. Iago Pikachu, que chegou ali começou para ser um ala, né, para jogar ali, ajudar o Léo Matos na defesa do lado direito. Depois o Léo Matos saiu, o Pikachu ficou na defesa do lado direito. Teve um chute ali de primeira, tentou um ou outro passe, não entregou a paçoca, jogou bem, jogou na safe zone, defendeu bem e quando teve oportunidade foi na frente. Então um saldo positivo para o Pikachu, que é geralmente muito questionado, mas no geral fez o que era necessário, defender o lado dele do campo. O trio de ataque que entrou, né, o Gustavo Torres, o Vinícius e o Thiago Reis. Cara, eles tiveram algumas oportunidades bem claras de contra-ataque e eles tomaram as decisões erradas sempre que possível. Todos eles. Vinícius pegou a bola sozinho pela esquerda, foi tentar adiantar a bola, adiantou demais, perdeu a passada e acabou perdendo a bola quando tinha 2 companheiros desmarcados do lado. Gustavo Torres arrancou pela direita, vinha 2 jogadores pelo meio, fez um cruzamento para a área muito ruinzinho, né? Os jogadores não conseguiram aproveitar bem a bola e acabou também matando o contra-ataque. Thiago Reis pegou a bola, Vinícius vinha entrando sozinho pelo meio de campo, Thiago Reis poderia ter colocado o Vinícius na cara do gol, atrasou a jogada e não sei porquê. Então os 3 ali da frente, para mim, não aproveitaram a oportunidade que tiveram. Uma coisa que eu queria constatar ali, né, o Gustavo Torres, ele mostrou uma explosão muito grande, né, mostrou ter velocidade, ter um poder aí de adiantar, né, com velocidade esse ataque. De repente, a gente está precisando de um jogador ali para fazer frente, para fazer sombra ao Thales Magno, né. Dos que entraram, o que eu mais gostei foi o Gustavo Torres, apesar do Thiago Reis ter feito ali uma finalização que, se o goleiro não defende, seria gol, mas eu gostei, acho que o Gustavo Torres a gente tem que observar um pouco mais, de repente ele pode ali agregar alguma coisa para o Vasco. Bem, gostei das escolhas do Sapinto, fez o que podia com o elenco limitado que tem na mão. Como eu disse, do time titular para o time reserva, quando você troca as peças, cai muito o rendimento. Os jogadores eles são muito desnivelados, mas com o que tinha na mão ele conseguiu fazer esse time jogar. E melhor ainda, né, o time começou a ter um pouquinho mais de consistência. Parece que está adaptado esse sistema com 3 zagueiros,
tá conseguindo ali se movimentar bem, tá conseguindo fazer as jogadas acontecer. Eu espero que esse time continue evoluindo, que o técnico continue evoluindo esse time. E que daqui para frente nós consigamos aí mais vitórias, né? Espero muito que o Vasco evolua, que consiga vitórias e que consigamos terminar esse campeonato aí com bastante tranquilidade. Bem, gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo? Quem foi o melhor? Quem foi o pior? Por quê? Comenta aqui embaixo. Deixa o comentário, tá ok? Basicamente, se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. Esse aí. Mas então, valeu, falou e até mais.